Então íamos falar sobre a tiara. Íamos, sim. Pensei que tinha dito que não. Eu sei, mas acho que ficaria fabuloso se o usasse. Pois, mas eu só tenho tiaras pequeninas, não valem a pena. A princesa Ana, irmã pragmática do rei Carlos, terá intervido para proteger uma preciosa peça histórica, a icônica coroa da rainha Isabel. E o alvo da sua firme posição, a própria rainha Camila. Tudo começou com um acontecimento logo após a coroação, quando Camila tomou uma atitude ousada, proibindo todas as princesas de usar tiaras. Mas Anne não aceitou. Fontes próximas da família dizem que a questão não se resumia apenas às joias. Tratava-se de legado-lealdade e de estabelecer limites. O que aconteceu realmente por detrás daquelas portas douradas? Acompanhe-nos enquanto desvendamos o drama que fez com que todos, desde cortesãos a fãs, aplaudissem a coragem de Ana. Há algo de intemporal na família real britânica, nas suas tradições, nas suas joias e nas suas silenciosas disputas de poder. Mas esta história é diferente. Não é todos os dias que se ouve falar de uma princesa que se impõe com tanta firmeza. As pessoas costumam falar do glamour, das coroas e das tiaras, mas por detrás do brilho existe uma emoção real, riscos reais. Anne, conhecida pelo seu estilo direto, sempre foi o pilar da família, aquela que dizia o que os outros não ousavam. E neste caso, foi exatamente isso que ela fez. Imaginem a tensão no ar, quando Camila, ainda sob os holofotes da coroação, tentou reivindicar mais do que lhe era devido. Foi um momento que ecoou pelos corredores, lembrando a todos que algumas coisas são sagradas. Os observadores da realeza há muito que notam as súbitas mudanças de poder, desde o falecimento da rainha Isabel. Camila, ao assumir o seu papel de rainha consorte. Agora a rainha trouxe mudanças, algumas bem-vindas, outras nem tanto. Mas esta proibição da tiara causou estranheza em todos os lugares. Por que razão, depois de um acontecimento tão grandioso, ela restringiria o brilho de outras pessoas? Fontes próximas sussurram que era para manter os holofotes firmemente sobre si mesma, sem que mais ninguém brilhasse demasiado no seu grande dia. Mas Anne percebeu a intenção. Ela sabia que a coroa em questão não era uma herança qualquer. Era a coroa da rainha Isabel, um símbolo de décadas de dever e graça, uma coroa que muitos acreditam que deveria passar para o próximo herdeiro como a sua verdadeira rainha na linha de sucessão. Recuemos aquele dia histórico, a coroação do rei Carlos e da rainha Camila, um espetáculo de pompa e tradição. Mas, nos bastidores, as coisas não eram tão harmoniosas como pareciam. Camila foi coroada com a coroa da rainha Mary, uma escolha que evitou a controvérsia de usar diretamente a coroa da rainha Isabel. Mas os rumores sugerem que ela tinha ambições maiores. Relatos de fontes fidedignas indicam que, após a coroação, Camila emitiu um decreto não oficial que proíbe o uso de tiaras pelas princesas em eventos futuros. A medida foi apresentada como uma forma de modernizar a monarquia, tornando-a menos ostensiva e mais acessível. No entanto, muitos interpretaram-na como uma manobra de poder. Uma forma de ofuscar outras princesas, especialmente aquelas como Catherine, que atraem naturalmente multidões. Esta proibição não surgiu do nada. Na própria coroação, nenhuma outra mulher da realeza usou tiara, uma quebra de tradição que surpreendeu muitos. A princesa Catherine optou por um deslumbrante adorno de cabeça floral elegante e discreto. A princesa Ana escolheu o seu estilo característico, prático e sem adornos. Mas, por que fontes próximas apontam para a influência de Camila, sugerindo que ela queria ser a única estrela sem a competição de acessórios de cabeça brilhantes que pudessem roubar a cena? Foi uma decisão que refletiu o desejo de Charles por um evento mais enxuto, mas com um toque pessoal. E funcionou naquele momento. O foco manteve-se no novo rei e na nova rainha. No entanto, os efeitos secundários persistiram, gerando ressentimento na família. Pense nisso. As bandoletes não são apenas acessórios. São símbolos de status, história e pertença. Durante gerações, as mulheres da realeza usaram vestidos destes em momentos importantes. Dos favoritos da rainha Isabel, as peças adoradas por Diana contam histórias.
A proibição, imposta por Camila, foi como apagar um capítulo. E é aí que entra em cena Anne. Sempre foi a guardiã da tradição, aquela que se lembra vividamente dos desejos da mãe. Fontes dizem que ela considerou esta proibição um exagero, uma invasão excessiva do território que pertencia à falecida rainha. Isto preparou o terreno para um confronto que faria manchetes, ainda que apenas em sussurros. Analisando mais a fundo a proibição da tiara, percebe-se que esta não foi uma escolha impulsiva. Os relatos da época destacam como Camila influenciou o código de vestuário da coroação. Nada de tiaras, nada de coroas, apenas uma elegância discreta para todos, menos para ela. A ideia foi apresentada como uma demonstração de sustentabilidade e modernidade em linha com a agenda ecológica de Charles. Mas os críticos argumentam que, na verdade, se tratava de controlo. A princesa Catherine poderia ter usado a tiara com o nó dos amantes, uma peça associada a Diana que chama sempre a atenção. Em vez disso, escolheu algo feito à medida, evitando ofuscar a outra. No entanto, a proibição estendeu-se para além da abadia. Fontes internas afirmam que Camila insistiu para que o uso da tiara continuasse nos eventos de Estado, garantindo que a sua coroa se mantinha inigualável. Esta decisão não agradou a todos. A princesa, Ana em particular, tem um historial de usar tiaras com orgulho. Desde a flor de pinheiro azul turquesa até as suas favoritas, personifica o charme real da velha guarda. E a Camila? As suas próprias tiaras herdadas da família são deslumbrantes, mas não possuem os profundos laços reais da coleção do cofre. Ao proibir outras, ela elevou efetivamente o seu próprio estatuto. Mas seria ciúme. Medo de comparações. Seja qual for o motivo, isso criou fissuras na fachada da família. Os comentadores da realeza notaram a ausência de brilho nas reuniões pós-coroação, um sinal subtil, mas revelador, de que nem tudo estava bem. O que torna esta proibição ainda mais intrigante, as suas raízes em controvérsias passadas. A escolha da coroa de Camila para a coroação gerou debates sobre diamantes, como o Koh-i-Noor, evitados por razões diplomáticas. Mas as bandoletes são algo pessoal. Princesas como Beatrice e Eugenie já as usaram em casamentos. Mas ao abrigo desta nova regra, as suas opções diminuíram. E a Anne, ela não ia deixar a tradição desaparecer sem lutar. A sua posição não foi ruidosa, nem pública. Foi um gesto silencioso e determinado, exatamente como ela. E culminou naquele momento crucial em que ela traçou uma linha sobre a própria coroa da rainha Isabel. Entra em cena a princesa Ana, a heroína desconhecida desta história. Conhecida como a membro mais trabalhadora da família real, nunca foi de se envolver em dramas. No entanto, quando se trata da honra da família, ela é implacável. Fontes revelam que pouco depois da coroação, Anne confrontou Camila sobre a sua crescente influência nas joias e no protocolo. Tudo começou com a proibição da tiara, mas a situação agravou-se quando Camila manifestou interesse em incorporar elementos da coroa da rainha Isabel nas suas próprias vestes reais, talvez para futuras aparições ou mesmo para alterações. Mas Anne vetou a ideia firmemente. Fontes internas afirmam que ela lembrou Camila dos desejos da falecida rainha de que certas peças se destinavam ao futuro e não ao presente. O papel de Anne, aqui, é fundamental. Ela é normalmente a voz da razão, aquela que faz a ponte entre o antigo e o novo. Mas, desta vez, foi um papel protetor. Via a proibição de Camila como um precedente perigoso que poderia corroer o legado deixado pela mãe. A rainha Isabel tinha ideias específicas sobre herança, joias, coroas e tiaras destinadas a Catarina, como a próxima rainha. E Anne, como confidente da mãe, sabia-o intimamente. Ao bloquear o acesso de Camila, não estava apenas a defender uma coroa. Estava a salvaguardar a linha de sucessão, garantindo que os símbolos de poder se mantinham com aqueles que estavam destinados a usá-los. Está pronta?
Não foi dramática, sem gritos ou discussões públicas, apenas um não resoluto de Ana, sustentado pelo protocolo e pelo precedente. Relatos, vindos de Palizades, descrevem o momento como tenso. Camila, educada, mas insistente. Anne, inflexível. Isto evidenciou as tensões latentes na família. Camila, a recém-chegada aos padrões da realeza, em contraste com Anne, a membro de longa data da família. E no final, a palavra de Anne prevaleceu. Não precisou de levantar a voz, a sua autoridade falava por si, permitindo a Camila recuar graciosamente. Ou pelo menos foi o que pareceu. E depois vieram as palavras que fizeram vibrar os fãs da realeza. Bravo, princesa. Ana, isto é para a futura Rainha Catarina. Segundo fontes próximas, Ana proferiu esta frase durante uma reunião privada após a coroação. Foi em resposta à sugestão de Camila sobre a coroa da Rainha Isabel, talvez usá-la num evento cerimonial ou até mesmo exibi-la com destaque. Mas Ana foi perentória. Isso não lhe pertence. Está reservado para a mulher que um dia se sentará ao lado de William como Rainha Catarina, a princesa de Gales. Estas palavras tiveram um grande impacto. Não se tratava apenas de uma coroa. Tratava-se de respeito pelo futuro. A Rainha Isabel adorava a Catarina, vendo nela a elegância e a dedicação necessárias para o cargo. Fontes internas sussurram que a falecida rainha deixou instruções específicas no seu testamento, destinando joias e coroas diretamente a Catarina, sem intermediários. Ana, enquanto executora testamentária, ou pelo menos profundamente envolvida, assegurou que esses desejos fossem cumpridos. A sua declaração não foi grosseira. Era factual firme. Um lembrete de que algumas tradições transcendem a ambição pessoal. Imagine a sala. Camila surpresa. Anne firme como sempre. Foi um momento que redefiniu limites. E não se ficou por aí. Segundo os relatos, Anne estendeu a sua proteção a outras peças, como tiaras, garantindo que a banda não privasse Catherine do seu legítimo brilho. Esta postura conquistou o carinho de fãs de todo o mundo. É a tia que zela pela geração seguinte, aquela que diz o que tem de ser dito sem medo. E ao fazê-lo, tornou-se um símbolo de força silenciosa numa família repleta de holofotes. No centro deste drama real está a princesa Catherine, a futura rainha, cujo caminho a princesa Ana protege fervorosamente. Catherine sempre personificou a graciosidade, desde a escolha de um delicado adorno floral para a cabeça na coroação, até as suas joias cuidadosamente selecionadas que honram a tradição, sem ofuscar as outras. Contudo, Tios, nos bastidores, destaca-se como herdeira de um legado profundo. A coroa da rainha, Isabel, peça central desta saga, é mais do que uma joia. Representa a continuidade, uma ponte entre o reinado histórico da falecida rainha e o futuro, ao frustrar as ambições de Camila. Ana garantiu que esta coroa permanecesse intocada, preservada em toda a sua glória para o dia em que Catarina ascender ao trono, um momento que simbolizará a força duradoura da monarquia. Esta proteção vai muito além de uma simples coroa. O papel de Catherine como mãe do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis confere ainda mais importância à sua posição. Ela não se está apenas a preparar para liderar ao lado do príncipe William, mas também para criar a próxima geração da família real. A posição de Anne reforça a estabilidade da família, garantindo que o seu futuro se mantém seguro. Fontes próximas revelam que Catarina ficou profundamente comovida com as ações de Anne, embora se mantenha em silêncio publicamente como é seu costume. O vínculo entre elas construído sobre o respeito mútuo e os valores partilhados fortaleceu-se ainda mais durante este episódio. Anne, com a sua postura pragmática, vê em Catherine um reflexo da dedicação da mãe, uma mulher que equilibra o dever com a afetuosidade, com a elegância e a empatia. O que torna este momento ainda mais significativo é a sua ligação ao legado da princesa Diana. Catherine usa frequentemente peças ligadas à mãe de William, como o icônico anel de noivado de safira ou a tiara com o nó dos amantes que evocam memórias da elegância de Diana.
Ao proteger a coroa da rainha Isabel, Ana honra, indiretamente, esta ligação, garantindo que a narrativa da família se mantém intacta. É um gesto subtil, mas poderoso, que mantém viva a memória de Diana e, ao mesmo tempo, prepara o caminho para o futuro de Catherine. A tiara pode ter diminuído o brilho temporariamente, mas a intervenção de Anne garante que o caminho de Catherine brilhará intensamente, com todo o peso da tradição real a seu favor. Esta saga destaca também a posição singular de Catherine dentro da família real. Não é apenas uma figura decorativa, é mãe, esposa e futura rainha que desempenha o seu papel com uma força serena. As ações de Ana reforçam isso mesmo, sinalizando ao mundo que Catarina está preparada para o que aí vem. Das aparições públicas aos momentos privados, a elegância de Catarina, sob pressão, granjeou-lhe admiração, e a postura de Ana amplifica esse respeito. Trata-se de uma espécie de parceria. Ana, a experiente guardiã da tradição, e Catarina, o rosto moderno do futuro da monarquia. Juntas garantem que a coroa, tanto literal como figurativamente, passa para as mãos certas. O peso emocional desta proteção ressoa profundamente. Para Catarina, não se trata apenas de usar uma coroa um dia, mas sim de dar continuidade ao legado de serviço da rainha Isabel. A postura firme de Ana, contra os excessos de Camila, garante que Catarina terá as ferramentas tanto simbólicas como práticas para cumprir esse papel. Seja deslumbrando em banquetes de Estado ou guiando os seus filhos nas suas próprias trajetórias reais, o futuro de Catarina é mais promissor graças à determinação de Ana. À medida que o palácio navega por esta nova era, esta aliança discreta entre Ana e Catarina serve como testemunho da capacidade da monarquia se adaptar sem perder de vista as suas raízes. As consequências da posição da princesa Ana repercutiram-se por toda a família real, remodelando as dinâmicas de formas subtis e profundas. O rei Carlos, numa posição delicada, equilibra a sua lealdade para com a sua esposa Camila, com um profundo respeito pela sabedoria da sua irmã. Fontes próximas revelam que está grato em particular pela discrição de Anne, que garantiu que o assunto se mantivesse longe dos holofotes. Sem escândalos nos tabloides, apenas uma resolução discreta à porta fechada. Este equilíbrio reflete a própria abordagem de Carlos à liderança, procurando manter a harmonia, enquanto lida com as complexidades de uma monarquia moderna. Contudo, o incidente evidenciou a delicada dinâmica de poder dentro da família, onde as ambições pessoais devem estar alinhadas com a tradição coletiva. O príncipe William, como futuro rei, apoia firmemente Anne, apreciando a sua forte proteção para o futuro papel de Catherine. Fontes afirmam que isto fortaleceu o vínculo entre ambos com William, a considerar Anne uma aliada inabalável, que defende os valores que ele e Catherine prezam. Este momento teve também repercussões entre os membros mais jovens da família real, particularmente a princesa Charlotte, que admira Ana como um exemplo de força e elegância. Charlotte, que já demonstra sinais da sua própria postura, admira a capacidade de Anne para equilibrar a tradição e a sensibilidade, vendo-a como um modelo a seguir na vida da realeza com autenticidade. A reação do público foi intensa, com os fãs da realeza a inundarem as redes sociais com elogios à atitude corajosa de Anne. Memes com a frase "Bravo Anne" tornaram-se virais em plataformas como o Facebook, com os fãs a aclamá-la como a heroína desconhecida da monarquia. Muitos veem a sua postura como uma crítica subtil à influência de Camila, um lembrete de que a monarquia prospera com base num legado partilhado e não na dominância individual. Comentadores em blogs sobre a realeza analisaram o acontecimento, observando como as ações de Anne reforçam a linha de sucessão, garantindo que o caminho de Catherine se mantém livre. Isto gerou discussões mais amplas sobre o papel das joias na identidade da realeza, com os fãs a partilharem posts nostálgicos sobre os momentos icônicos da rainha Isabel com a tiara. Camila, sempre
A rainha elegante continuou a cumprir os seus deveres sem demonstrar qualquer esforço, mas fontes internas sugerem que está a agir com mais cautela. Agora, a proibição da tiara antes vista, como uma afirmação confiante de autoridade, foi discretamente atenuada com fontes a indicar que Camila está mais atenta às sensibilidades da família. Os cortesãos descrevem uma atmosfera no palácio que é simultaneamente tensa e aliviada tensa devido às mudanças de poder subjacentes e aliviada porque a intervenção de Ana impediu uma ruptura mais profunda. Alguns conselheiros leais a Camila ficaram inicialmente surpreendidos, mas outros, especialmente aqueles que serviram sob a rainha Isabel, veem a posição de Ana como uma recalibração necessária que preserva os valores essenciais da monarquia. Esta saga também lança luz sobre a evolução mais ampla dos papéis reais. A insistência de Camila numa monarquia moderna e menos ostensiva está alinhada com a visão de Carlos. Mas o bloqueio de Anne sublinha a importância da tradição como força unificadora. Fontes internas prevêem mais momentos como este à medida que a família se adapta a esta nova era, com Anne a funcionar como uma influência estabilizadora. As suas ações não só protegeram o futuro de Catarina, como também lembraram a todos que a força da monarquia reside na sua continuidade. Como disse um cortesão, Ana não guarda apenas a coroa, guarda a alma da família. O palácio, embora nunca isento de tensões, parece mais harmonioso graças à sua serena determinação. Olhando para o futuro, a monarquia britânica revela-se promissora, graças à postura resoluta da princesa Ana. A princesa Catarina, prestes a tornar-se a próxima rainha, usará um dia a coroa da rainha Isabel, com a graciosidade e a dignidade que a falecida rainha idealizou. As ações de Ana garantiram que este precioso símbolo de continuidade se mantém intacto, reservado para o momento em que Catarina ascende ao trono ao lado do príncipe William. Sem proibições, sem extrapolações, apenas um legado preservado para uma nova era. E a Anne continuará a ser a guardiã firme zelando silenciosamente pelas tradições da família, garantindo que estas perduram no meio das mudanças. Este episódio não é o fim. É uma abertura ousada para um capítulo em que a monarquia equilibra o seu passado histórico com um futuro vibrante. Esta saga sublinha a força da próxima geração da família real. Catarina, com o seu compromisso inabalável com o dever, personifica as qualidades que a rainha Isabel admirava: elegância, resiliência e espírito de serviço. A defesa da coroa por parte de Ana é mais do que um gesto de proteção. É um voto de confiança na capacidade de Catarina para conduzir a monarquia em frente. É uma lembrança de que as joias, os títulos, as cerimônias não são apenas espetáculo. Representam uma promessa ao povo, um compromisso de defesa dos valores que definiram a instituição durante séculos. A postura de Anne garante que Catherine terá as ferramentas necessárias para honrar esta promessa, deslumbrando o mundo quando chegar a sua hora. Mas a história não termina com coroas e tiaras. Trata-se da evolução da família, navegando por novos papéis enquanto honra o passado. Camila, como rainha, traz a sua própria visão, mas a autoridade discreta de Ana mantém o equilíbrio. Esta dinâmica prepara o terreno para mais histórias, contos de lealdade, legado e os ocasionais conflitos nos bastidores do palácio. Os fãs da família real sabem que este é apenas um capítulo de uma longa e fascinante narrativa. O que vem a seguir, talvez outro momento em que a tradição e a modernidade se encontrem, ou um novo membro da realeza a emergir com o seu próprio brilho único. Então, o que acha da ousada decisão de Anne? Foi a escolha certa para proteger o futuro de Catherine. Partilhe os seus momentos favoritos com joias da realeza, seja a safira de Diana, a tiara de nó de amor de Catherine ou a intemporal flor de pinheiro azul turquesa de Anne, nos comentários abaixo. As suas opiniões alimentam a conversa e queremos ouvi-las. Não se esqueça de subscrever mais revelações exclusivas sobre os dramas da realeza, dos mais subtis aos mais espetaculares.
A seguir uma história que pode coroar o seu dia, com mais um vislumbre do coração e da herança do mundo da realeza.